Lá você passa a acompanhar a partir de agora pela TVA e também pela Rádio AL Online, são veículos de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nosso programa semanal Parlamento Debate, que essa semana traz um assunto que com certeza você vem discutindo na sua comunidade, na sua casa e tem bastante curiosidade até mesmo a respeito, porque também se preocupa com o assunto. A gente vai falar de leis de trânsito. Na verdade, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade uma alteração que torna a lei seca mais forte, mais rigorosa. E essa matéria ainda tem que ser apreciada pelo Senado e posteriormente regulamentada. O grande número de acidentes no país e que tem vitimado um grande número de pessoas, sendo grande parte desses acidentes ocasionados por motoristas embriagados, faz com que muitas pessoas passem até mesmo a defender mais rigor nas leis de trânsito. Mas será que uma lei seca mais rigorosa vai mesmo reduzir a violência no trânsito? Esse é o tema do nosso programa. Nós recebemos para discutir esse assunto o Dr. José Roberto Souza Dias, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, presidente do Instituto Chambelán de Estudos Avançados, também coordenou o programa PARE do Ministério dos Transportes, ex-diretor do Denatran, do CONTRAN, conselheiro também do Monatran. Muito obrigado pela sua presença conosco. Também conosco o Dr. Carlos Amaral e Silva, ele que é advogado, ele é gerente-geral da Jaris e também imposição de penalidades do Detran de Santa Catarina. Muito obrigado, Dr. Carlos. Obrigado, e ainda conosco o inspetor Fábio Santos, ele que é da Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal. Antes de nós iniciarmos nosso debate propriamente dito, a gente convida a todos vocês para assistirmos uma reportagem da colega Maria Helena Assares, que fala um pouco sobre as infrações, sobre o número de ocorrências de acidentes neste último feriado de 1º de maio, para a gente ter uma amostra do que acontece realmente nas estradas catarinenses. Vamos assistir. Durante a Operação Dia do Trabalhador, a Polícia Rodoviária Federal registrou 217 acidentes em Santa Catarina, com 114 feridos e 5 mortos, o equivalente a uma morte em cada dia do feriadão. Um índice menor que a média nacional, que é de 1,7 por dia. Santa Catarina tem um movimento muito intenso, a região da Grande Florianópolis, aqui na Via Express, BR-101 também. Então o motorista tem que transitar com cuidado. Foram mais de 8 mil casos de excesso de velocidade registrados em 5 dias e isso tem sido uma constante, ou seja, isso demonstra um comportamento imprudente do nosso motorista. Imprudência comprovada pelos 18 casos de embriaguez ao volante pegos em flagrante pela polícia durante esses 5 dias. Vários acidentes desses poderiam ter sido evitados se medidas básicas de segurança tivessem sido tomadas pelos motoristas. Pode entrar em vigor ainda neste mês uma nova lei federal que torna a lei seca no trânsito mais rigorosa. A Câmara dos Deputados já aprovou por unanimidade e a votação no Senado deve ser na segunda quinzena de maio. O texto prevê o uso de câmeras e exames clínicos para a comprovação da embriaguez no trânsito. O valor da multa para quem bebe e dirige também aumenta. O motorista infrator paga o dobro. De 957, o valor da multa passa a ser de R$ 1.915. As mudanças tiveram apoio dos Ministérios da Justiça, da Saúde e Casa Civil. E como foi elaborada com o governo, a previsão é que, se for aprovada no Congresso, a lei seja sancionada de forma imediata pela presidente Dilma Rousseff. O novo texto dificulta a vida do motorista embriagado. Vale como prova até mesmo a filmagem feita com celular por policiais ou outros agentes durante a operação, assim como depoimentos de testemunhas. Hoje, o teste do bafômetro só gera sanção administrativa. Com essas mudanças, a apuração das ocorrências pode chegar à esfera judicial. A tramitação do projeto no Congresso mobiliza a sociedade e já chegou à internet. O site nãofoiacidente.com.br promove um abaixo-assinado que busca 1.300.000 adesões a uma petição pública favorável à aprovação da nova lei. O objetivo é enviar o documento ao presidente do Congresso Nacional, para que a população tenha uma participação ativa no combate à impunidade e à violência no trânsito.
Eu começo o nosso Parlamento Debate sobre essas mudanças na lei seca, se vão realmente reduzir o número de acidentes, de mortes no país em razão, né, de motoristas que estão dirigindo embriagado. Aliás, Florianópolis foi a capital que registrou esse maior índice, por incrível que pareça, né, de pessoas que dirigem embriagadas. Eu já converso com o inspetor Fábio. O próprio inspetor Graziano fala na reportagem. Quer dizer, em termos de números, esse feriado até não é uma amostragem tão grande do que a gente tem visto nas estradas catarinenses, né? Mas importante, eu acho que foi o registro de que foram muitos flagrantes de motoristas que realmente beberam e foram para a estrada. A grande verdade é que, num comparativo anual, né, que é uma esfera um pouco maior de estatística, pode-se observar uma redução desse índice de morte, assim como também pode-se observar que, apesar da fiscalização intensa e das diversas campanhas para que não se alcoolize e dirija, mesmo assim foi identificado 18 motoristas que estavam embriagados. Eu acho que é um feriado, assim, o saldo do feriado ele foi muito positivo, no sentido de que houve uma diminuição razoável, porém a gente continua identificando elementos que levam a esses acidentes graves, acidentes com óbitos. Um dos elementos é a embriaguez, outro elemento é a velocidade. Foram identificados 8.200 e poucas imagens de radar também com excesso de velocidade. É um elemento também que a gente fiscaliza, combate, tenta coibir, porque sabe que é letal também. E nesse sentido a gente tem trabalhado assim, para tentar eliminar, ou pelo menos minimizar essa crise relacionada ao trânsito, né, que nós temos identificado com o uso do álcool e a condução ao volante do veículo. Doutor Carlos, essa lei seca mais rigorosa, na verdade, ela busca uma alteração, ela vai propor, vai se aprovada no Senado, regulamentado, vai mudar o que hoje já é previsto no Código de Trânsito Brasileiro? Sim, a saber que quando nós temos que separar, né? O momento é a esfera criminal, que é o 306, e o outro é o 165, que é o administrativo. Para o códigos, órgão, exatamente, são artigos diferenciados, uns que estão capitulados nas infrações e outros que são dos delitos de trânsito. O 306, então, está preconizado que pertence, então, à esfera competente, que é a esfera criminal, né? Então, o juiz lá vai proferir a sentença e repassar, talvez, ao DETRAN o cumprimento de uma suspensão ou qualquer outra medida. O 165 é aquilo que nós, com empenho, estamos fazendo. Ou seja, de nada interfere toda essa capitulação do 306, toda essa falta de prova, como achou o judiciário, né, como bem o disse, e foi muito bem feita, foi muito bem relatada. Então a gente vem punindo na forma administrativa, sem nenhum problema, sem nenhuma ilegalidade. E agora, com essa lei nova, como vai para o judiciário, eu acredito que haverá apenas uma melhora. Nós não vamos resolver um problema. Nós temos um problema no país comportamental e que nós deveríamos sim se preocupar com a prevenção e fazer na formação das nossas crianças, desde lá do berçário, alfabetização, etc. e tal, aí sim nós poderíamos mudar um comportamento, porque nós nos comportamos muito mal no trânsito. Nossa sociedade está se comportando muito mal. Muito mal. É isso mesmo, né, professor? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. O senhor que participou da elaboração do Código de Trânsito Brasileiro. Como é que o senhor vê hoje essas discussões tentando tornar a própria lei seca, né, que, em função da decisão do STF, ninguém pode promover provas contra si mesmo. Isso acabou, de certa forma, segundo os especialistas mesmos analisam, afrouxando um pouco a própria lei. Hoje as pessoas, pela impunidade, acabam tornando essas práticas mais comuns do que se imagina, ou seja, beber, sair por aí dirigindo, ocasionando acidentes. Como é que o senhor vê essas mudanças que estão sendo propostas? Olha, eu vejo da seguinte forma: essas mudanças, essas propostas,
melhoram o quadro da fiscalização, podem gerar no indivíduo consciente um maior medo, um maior respeito, mas, como disse o Carlos, não alteram o quadro social. Se você me permite, eu colocaria na nossa conversa uma indagação da doutora Vera Andrade, nossa colega da Universidade Federal, e que foi muito importante no momento que o código estava sendo edificado. Ela faz a seguinte indagação: quanto mais o direito promete, sem poder cumprir, mais perde poder e credibilidade social. Será possível cumprir tudo o que o Código diz? Aí nós temos um problema sério, temos um problema seríssimo. A senhora Presidente da República acaba de autorizar o consumo de cerveja nos jogos de futebol. Será que ela imagina que ninguém vai de carro? Vai todo mundo de ônibus e metrô? Se for lá em São Paulo, não cabe. Muita gente vai ter que ir com o seu próprio carro. Certamente irá beber. Será que essa lei que está sendo aprovada no Congresso pune quem deixa isso acontecer? Essa lei vai punir a Ambev? Vai punir a Brahma Antártica, etc, etc, etc? Ora, note, o grande problema, eu acho que está em cima do que o Carlos colocou. Nós não podemos imaginar que atrás de cada latinha de cerveja nós vamos ter um policial, nós vamos ter um fiscal de trânsito. Eles têm coisas mais sérias a fazer. Não vamos imaginar também que em todas as estradas, em todos os quilômetros, nós vamos ter um bafômetro de plantão, porque não teremos. Então, na hora que o legislador parte para uma legislação draconiana, ele está dando resposta mais às pressões da imprensa, mais às pressões da opinião pública do que à realidade. Bom, tudo bem, pegamos um motorista na estrada que bebeu, que matou, que agora ele é preso em flagrante. Se for aqui em Santa Catarina, Maria Helena, eu te pergunto, para que presídio ele vai? Nós já providenciamos a construção de presídios para quem bebe? É uma pena, sabe? A gente no país ainda finge muito. É importante uma lei forte, é importante que o cidadão saiba que se beber e dirigir, ele não está só em desobediência à lei, ele está cometendo um crime, que beber e dirigir é crime. Mesma coisa que você portar uma arma carregada. Ele tem que ter consciência disso. Nesse sentido, parabéns para a lei. Mas ela não resolve o problema. O problema é outro. Vamos, doutor Carlos, explicar bem para o nosso telespectador como é que é hoje a legislação. O que está previsto hoje, em termos de punição para quem é flagrado dirigindo bêbado? E como é que esse flagrante pode ser constatado? Sim, eu vou só retroagir um pouquinho. O professor colocou muito bem suas palavras. E para asseverar mais ainda do que ele falou, é o seguinte: nós temos que trabalhar assim, com a fiscalização, a parte que é repressiva, etc. e tal. Mas o mais importante, é ponto crucial, é prevenção. Um exemplo. O nosso Estado, eu represento a OAB no Conselho Estadual de Entorpecentes. O nosso Estado está mais ou menos, eu não sei se já está em segundo lugar, proporcionalmente falando, no consumo de bebida alcoólica. Então nós já temos aí um indício.
Olha só, estamos em segundo ou terceiro lugar no consumo de álcool. Crianças de 8 a 12 anos consomem bebida alcoólica, 22%. Então, que caminhos que nós já temos? Olha o estilo comportamental, beber. Muito bem. Respondendo a sua pergunta. Administrativamente, como preconiza o artigo 165, nós estamos punindo todos aqueles que chegam, que são autuados por embriaguez, independente de quem seja. Punindo de que forma? Punindo de forma com a legislação vigente, que é a suspensão da sua CNH por 12 meses, mais o custo de reciclagem de 30 horas. E a quantidade é grande. E a multa do valor de? 950 alguma coisa, mais o desconto. Então, desde que eu entrei como gerente ali em 30 de maio de 2007, estou até hoje à frente desse trabalho, em conjunto com o diretor do Detran, que realmente quer ver a punição. A gente não pune por agrado. A gente pune porque a lei assim o diz. Não poderá ser assim, deve ser assim. Mas me dá muito desgosto em ver um chefe de família, que às vezes é um caminhoneiro, que está dirigindo sob efeito de álcool. E outras aí eu pergunto, drogas, né? Como é que eu não trabalho com o lado emocional, eu trabalho com a razão. Eu sou um chefe de família. Eu não bebo, eu não tenho esse problema, eu não consumo, não ingiro de forma nenhuma, né? Mas olha a hipocrisia do próprio governo. O efeito é zero. Propagandas. Se beber, beba com moderação. Ele já incentiva a beber. Olha, então não beba, mas não, beba com moderação. Já é um incentivo. Essas campanhas é um assunto que eu acho que tem que abordar também nesse nosso debate, quando a gente fala de educação e de mudança de comportamento em toda a sociedade. Se beber, não dirija, mas será que só isso está funcionando? Não está. Eu acho que é exatamente pelo caminho que o Carlos e que o Santos estão colocando. O Santos é um policial rodoviário federal. Nós aqui em Santa Catarina temos seguramente, eu posso afirmar isso porque convivi durante 15 anos com essa história, seguramente temos uma das melhores polícias militares do país. Eu conheço a polícia rodoviária muito bem, porque sempre tive um apoio fenomenal da Polícia Rodoviária Federal. E são pessoas muito competentes. Tem lá seus problemas? Tem. Mas uma manchinha preta num quadro de arte não mancha o quadro inteiro. É uma polícia competente. Só que são poucos homens, poucas mulheres. Pouco efetivo, né? Pouco efetivo, pouca gente na estrada. É claro que a lei, ela é fundamental, o código é fundamental, porque ele conseguiu reunir no mesmo instrumento todos os fatores que levam à organização do trânsito brasileiro. Mas nós temos uma origem terrível, Maria Helena. Por que nós somos assim? Por que temos essa origem na nossa lei de trânsito? Porque nós fomos buscá-la lá atrás, dentro dos governos autoritários militares. Durante muito tempo, os DETRANs, os órgãos de trânsito, o próprio DENATRAN, era ligado aos instrumentos da justiça. O DENATRAN pertencia ao Ministério da Justiça. Hoje não, hoje ele está no Ministério das Cidades. É lá o lugar que ele deve estar, porque o problema de trânsito só vira um problema policial quando ocorre o problema policial dentro dele, quando tem um acidente, etc. Nos outros momentos, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, são os homens que estão na rua normatizando a convivência no trânsito. Então, eu acho que a gente tem que buscar, se nós queremos resolver o problema, aonde exatamente está a origem disso. Veja, teve um acidente brutal no começo desse ano. As televisões fizeram um carnaval.
O rapaz foi levado para a cadeia, foi levado para a detenção, até que uma simples câmera de rua do organismo de trânsito da cidade de São Paulo mostrou que o menino que bateu não foi o responsável, porque um outro carro atravessou na frente dele, que era um motorista, que passou pelo sinal fechado. Vocês devem lembrar do caso. Mas você sabe o que me deixa muito chateado? É que entre as chamadas das TVs, e nós estávamos bem no início do verão, você tinha um monte de propaganda de todas as cervejarias que atuam no país. As incoerências. Né? Então, isso fica muito incoerente. Agora, inspetor Fábio, até que ponto essa mudança na legislação vai favorecer o trabalho de quem fiscaliza as estradas? Eu acredito que todos esses ornamentos jurídicos que complementam formas alternativas de você comprovar a embriaguez, elas facilitam de alguma maneira, né? Certamente, se for julgados, se o julgamento desse tratamento dessa lei permitir que elas sejam igualitárias, o peso desse tipo de prova for realmente pesada de uma forma homogênea e que seja aplicada com o rigor, né, que a lei demanda, eu acredito que vai facilitar bastante a fiscalização, né? Mas assim... Como é que é hoje o dia a dia de vocês? Hoje o nosso dia a dia na fiscalização, ele tem se tornado, na verdade, muito oneroso para o policial estar participando de todas as ocorrências, né? E ainda está fazendo esse tipo de abordagem de suspeita de encontrar um embriagado. Toma muito tempo e há também, às vezes, o convencimento tácito de que há necessidade de soprar o bafômetro, né, para comprovar ou não a embriaguez, até para que não seja, dentro daquele quadro de suspeita, seja feito as punições administrativas com uma multa que não demanda, né, ainda nessa legislação vigente, não demanda outro tipo de comprovação, como uma comprovação específica, como é o bafômetro para a parte de criminal. Com essa nova mudança, eles querem mais ou menos equiparar e até adicionar, o caso de filmagens e vídeos, a parte, o que é hoje para o administrativo, que é a multa, a questão penal. Então, eu acredito que facilita sim, mas, na verdade, nós gostaríamos, nós da Polícia Rodoviária Federal, como foi colocado pelo professor com muita propriedade, nós nos doamos para a nossa fiscalização, nos doamos para tentar mudar o quadro, né? Eu diria que até com um certo idealismo, assim, de que a gente tem a intenção de ver o mundo se tornar um lugar melhor, e o trânsito, especialmente no nosso país, ele é um assunto muito delicado, porque eu acredito que, ao mesmo tempo, as pessoas acabam extravasando suas frustrações e seus problemas pessoais no trânsito. Realmente há um elemento de estresse muito profundo, agravado pela questão, nós temos uma cultura, às vezes até de privilegiar, ao invés de juntar o dinheirinho lá, fazer essas suas economias e comprar uma casa própria, às vezes a primeira aquisição de uma família é um veículo, é um automóvel. Em 60 vezes. Em quantas vezes forem possíveis. E aí você ingressa no trânsito com aquele seu patrimônio, aquele seu bem inestimável, pronto para ser cortado por alguém, ou preferenciar alguma coisa, e ali tomar aquelas dores como se fosse uma coisa fundamental. E a embriaguez, o álcool, ele exacerba essa coisa de você se sentir sempre prejudicado, ofendido, frustrado. Essas mazelas vão se acumulando, e eu acredito que o trânsito traz o melhor ou o pior de nós. O melhor quando você consegue se manter civilizado nessa guerra civil não declarada, que é o trânsito, ou quando você simplesmente se entrega à embriaguez, se entrega a esses males e acaba
gerando todo esse conflito no trânsito, que é o que nos toma muito da nossa fiscalização. Às vezes nós precisamos ser até psicólogos no trânsito, porque as pessoas percebem que nem foi tudo aquilo. Elas prestam denúncias, fulano me cortou um caminhão e coisa e tal, ou ele está embriagado, na verdade o cara está desviando de buracos no pavimento, alguma coisa nesse sentido. Vem uma denúncia, alguma coisa nesse sentido, nós temos que administrar, gerir toda essa questão humana, essa questão da dinâmica física dos veículos no trânsito e tudo mais. Eu acredito que essa fiscalização ela se torna muito mais complicada quando nós não temos elementos para fiscalizar. E eu vejo assim, a nova legislação ela pode ser mais rigorosa, eu concordo que ela não vai mudar a condição do trânsito, ela vai talvez assustar aqueles cidadãos que são conscientes, aqueles que não são conscientes provavelmente vão continuar não sendo conscientes, porque essa é uma questão de educação, é uma questão de berço, uma questão de uma educação formal também. Eu acredito que o que vai acontecer é que nós vamos ter num quadro de curto prazo talvez uma mudança, mas não tão significativa quanto nós gostaríamos. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso Parlamento Debate pela TVAL e pela Rádio AL Online, falando sobre a lei seca. Até que ponto uma lei seca mais rigorosa reduzirá a violência no trânsito brasileiro. É um instante só, a gente já volta com o nosso Parlamento Debate. Voltamos com o Parlamento Debate desta semana, que fala sobre a lei seca. Na Câmara dos Deputados já foi aprovado, agora falta o Senado apreciar a matéria. Mais rigor para a lei seca vai realmente reduzir o número de acidentes e essa violência no trânsito brasileiro? Esse é o assunto do nosso programa, que recebe o Dr. José Roberto de Souza Dias, presidente do Instituto Chamberlain, também o Dr. Carlos Amaral e Silva, ele que é gerente-geral da Jariz e Imposição de Penalidades do Detran do nosso estado, e ainda o inspetor Fábio dos Santos, da Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal. Agora, uma coisa interessante, professor, que fique claro, mais uma vez aqui no nosso debate, que atualmente beber, dirigir embriagado é crime. Quer dizer, já é uma penalidade, já existem penalidades previstas no Código, que é de 2000 e... O Código Brasileiro de Trânsito... 1997 o Código de Trânsito. Não, o Código de 2008 a legislação, essa nova legislação referente à lei seca, 2008. 2008, isso mesmo, que o senhor ajudou a elaborar. Quer dizer, hoje já há uma criminalização. Sim, hoje já há uma criminalização. Isso eu acho que é importante a gente deixar bem frisado. Não, o condutor tem clareza disso, espero-se, não? Porque ele deve conhecer o Código, pelo menos nas suas partes essenciais. Hoje já é um crime. O que nós temos é um mais, é um plus, não? Com o objetivo do quê? De esclarecer pontos que não estão claros. Eu acho que a lei que hoje está no Congresso Nacional, ela é mais importante para o aparato repressivo do sistema. Ela é mais importante para os policiais, que hoje praticamente não podem fazer nada porque existem argumentos legais impeditivos. Na maioria dos motoristas que são flagrados embriagados, eles já estão bem informados de que não precisam gerar prova contra si mesmo. Essa informação foi rápida, rápido. Na verdade, para eles hoje já é exposto uma via contrária, de que o teste do etilômetro é a chance dele comprovar de que ele não está embriagado para não sofrer as combinações legais administrativas. Quer dizer, hoje quem aceita fazer o bafômetro normalmente é quem não bebeu. É quem não bebeu e que quer se poupar de ser notificado né, de acordo com a legislação, e a pessoa que de alguma forma tem como provar que aquela suspeita não tem a ver com embriaguez. A observação dos policiais de nada vale, judicialmente? Para a parte criminal, hoje não tem a validade. Por isso que a sociedade, de certa forma,
está achando que a lei tem que ser mais rigorosa. O senhor me falava até que conheceu o criador desse site nacional, que até a nossa reportagem aqui da Maria Helena Salles apresentou, que esse não foi acidente.com, que muitas pessoas estão buscando até para também colocar ali o seu nome, porque acham que a solução é o rigor maior da lei. Você veja, é o tio de um jovem que foi atropelado e morreu na calçada. E de uma forma muito virulenta, expunha suas ideias, e com razões pessoais e familiares muito fortes. Mas as coisas não passam exatamente por aí. A lei, ela é feita para a sociedade no seu conjunto e para o seu tempo. É importante? É um instrumento valioso? Não há dúvida nenhuma. Resolve o problema? Não. Não resolve o problema. Como pode resolver o problema se a população ela é exposta o tempo todo, principalmente no verão, em jogos de futebol e agora na Copa do Mundo, autorizado pela Presidente da República, a população é exposta ao vício. E cada vez com menos idade. Sim, né? E beber está sempre relacionado à praia, a gente bonita, a felicidade, a saúde, a felicidade, evidente, nunca a morte, né? Então, de um lado, há esta questão, mas do outro lado, há uma questão mais séria. O problema brasileiro e o problema básico brasileiro, ele é de educação, é de ensino formal. Agora, como, Maria Helena, se falar em educação, tem aí uma recente pesquisa publicada pela Folha de São Paulo, foi publicada no dia 30, que mostra que o salário de um professor canadense paga o salário de 2 professores federais e de 6 professores de escolas privadas. A coisa fica pior quando fala no ensino básico. Existe uma pesquisa feita pela Unesco, junto com a Organização Internacional do Trabalho, que mostra que o professor do ensino básico ganha $500, em média, por mês, ganha $5.000 por ano. O professor português ganha $50.000. Então, apenas para você ver as distâncias, isso gera um outro fator. Se nós pegarmos nas famílias de todos que estão nos assistindo, os jovens que estão na idade de ir para a universidade, qual é o jovem que quer fazer uma faculdade de pedagogia? Ninguém. Sobram vagas em cursos para professores. Claro. E o trânsito está relacionado com a questão da formação, com a questão da cidadania. A educação de trânsito, eu fui um dos estimuladores da educação de trânsito, mas sou muito crítico, sabe? Ainda mais da maneira que vem sendo feita. Vamos ver com o Carlos. Como é que é feito hoje, Carlos? Eu sei que não é a tua área, mas você, como é do Detran, tem o conhecimento, pelo menos básico, né? Hoje, como é que é formado o nosso motorista? Bom, além dele participar da própria autoescola, que é obrigatório. Que é obrigatório, né? Dentro do Detran, ele passa por avaliações, né? Toda a parte comportamental. Então, o Detran, ele faz aquele papel que é o básico. O papel básico na formação de condutores, que são através dos próprios CF6. Essas aulas, elas passam, claro, pela mecânica do automóvel, como dirigir legislação de trânsito, prática. A parte psicológica, todo aquele trâmite, né? Apesar de não ser minha área, mas tem um certo conhecimento básico dessa parte. O que vem faltando na realidade, é que eu sempre digo, é você trabalhar de maneira forte, incisiva, em prevenção. Né? Mas não é só o Detran. São todas as secretarias. Então você tem que pegar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde,
Você tem que fazer um trabalho em rede de prevenção. A Polícia Rodoviária Federal ela participa desse ensinamento de trânsito? De certa forma, né? De alguma forma, sim, mas é diminuto dentro do oceano de demandas, né, que nós temos. A gente consegue participar de uma palestra ou outra. Meu colega Graziano, ele constantemente participa de palestras em empresas que solicitam essas palestras, às vezes em escolas, mas são poucos homens para fazer o trabalho que deveria, como já foi colocado, já vem de repente até já numa grade escolar, né, de repente num currículo, num cronograma da escola. Aí vem a crítica, né? É o que é feito hoje. E aí vem um negócio mais sério, sabe? O artigo 320 do Código, ele é muito claro quando ele diz que todos os recursos provenientes de multa de trânsito só podem ser utilizados em educação de trânsito, engenharia de trânsito, policiamento e fiscalização. Existe um fundo nacional chamado FUNSET, que é 5% de todas as multas de trânsito. Quando você recebe uma multa e você paga, 5% vai para o Banco do Brasil e entra na conta do FUNSET. É de se perguntar aos senhores governadores, à senhora Presidente da República, o que está fazendo com esse dinheiro? Porque retornando não está. Não está retornando com mais equipamento para a Polícia Federal, para as rodoviárias e com mais dedicação à educação de trânsito. Aquela que vai conscientizar as pessoas, por exemplo, que beber e dirigir é um crime. E por que é um crime? O que acontece com uma pessoa quando bebe e dirige? O que acontece com uma pessoa quando toma um remédio de gripe? Será que ela está pronta para dirigir? Será que a pessoa consegue se reconhecer se ela está apta para manejar o veículo? Então, nota, eu acho importante que seja aqui no parlamento esse debate, porque os senhores deputados podem ajudar muito. Os senhores deputados podem questionar, senhor governador, o que foi feito com a multa de trânsito? Foi dirigida para pagar 13º de servidor? Não pode. Então, aí vem uma outra questão. O exemplo tem que vir de cima. Porque se o governo não cumpre, como que o cidadão vai cumprir? Se o governo libera bebida alcoólica em campo de futebol e já sabe da violência que vem por detrás, como que quer obrigar o cidadão a não beber se a bebida está liberada? E é colocar todo um aparato policial, né, para exatamente... Porque já sabe o que vai acontecer. E a polícia tem outros deveres e obrigações. Eu moro próximo a um estádio, eu observo, parece uma operação de guerra a cada jogo, eu fico olhando da minha janela. Você já pensou bebendo? E tu sabes o seguinte, que deveria ser obrigatório, apesar de ser interdisciplinar, a educação do trânsito, porque um professor de matemática pode comentar sobre o trânsito, o professor de português pode comentar sobre o trânsito, professor de história. Você deveria ter a disciplina obrigatória, educação para o trânsito, lá de baixo. E não só de trânsito, mas também de substâncias psicoativas, como o trabalho que o PROERD faz em todo o Estado. Que é um trabalho elogiável, mas é pouco ainda, pouco. Né? É pouco. Inspetor Fábio, para a gente encerrar olhando para aquela câmera, lei seca mais rigorosa vai reduzir a violência no trânsito? Eu acredito que num primeiro momento, sim. Até que as pessoas se acostumem ou acabam esquecendo do rigor que ela representa e acontecer o que acontece hoje com a legislação vigente, que em outros tempos já foi considerada também bastante rigorosa. Então, de uma forma paliativa, eu acredito que sim. A lei seca hoje, com todos esses aparatos alternativos para que o policial, na hora da fiscalização, consiga comprovar a embriaguez, ela deve reforçar bastante o trabalho policial num primeiro momento. Doutor Carlos, sua opinião para a gente encerrar esse nosso Parlamento Debate? Eu posso dizer, por não ser tão pessimista,
mas nós não vamos resolver esse problema, podendo a multa ser 3 mil, a multa ser 5 mil ou 10 mil reais, sendo de 12 meses que fosse 2 anos ou 4 anos. Enquanto nós não fizermos um trabalho, que o problema é comportamental, nós temos situações de pessoas, desde o jovem, de 18 anos, aos adultos ou idosos, que são dependentes de substâncias psicoativas. Nisso nós temos o álcool, crack, cocaína, maconha, que essas pessoas estão conduzindo. Nós vamos minimizar um problema, nós não vamos resolver o problema. Okay. A prevenção sim resolve. Dr. José Roberto Dias. Eu sou favorável a toda a legislação que esclareça uma legislação vigente. Acho muito bom, mas não resolve. Assusta, mas não resolve. Sabe o que resolve? Mesmo são debates como esse, conversas como esse, e o que os colegas disseram é formação, é educação formal. O nosso problema, o problema brasileiro, é um problema de cidadania. Por exemplo, nós vamos ter eleição esse ano. Vamos continuar votando como nos outros anos? Provavelmente. Porque nós não mudamos. A escola não nos mudou. Ok. Muito obrigada a todos pela participação no nosso debate. E você que nos assiste, o que acha? Quem sabe a gente melhora o trânsito nas estradas brasileiras, nas cidades brasileiras, mudando o nosso próprio comportamento, buscando talvez educar os nossos filhos de uma outra forma? Pense nisso. E até o próximo Parlamento Debate.